Quero cumprimentar a igreja nesta manhã com a paz do Senhor. Uma alegria mais uma vez nós podermos adorar o nome do nosso Deus. Convido você para nós estarmos fazendo uma oração, dando início a este culto, mas em mais um domingo, dia tão especial que o Senhor nos concede. Senhor Jesus, nós continuamos diante de Tua presença, em oração como igreja, nos prostramos, Senhor. Queremos adorar, queremos exaltar a Ti, pois Tu és o nosso Deus. Tu és o Deus que está tão perto, Senhor, está tão perto, que mora em nossos corações através do Teu Espírito. Obrigada, Jesus, pelo privilégio de sermos a Tua casa, Senhor. O nosso corpo é a casa do Teu Espírito, Senhor. Sim, Jesus, obrigada por sermos templo do Teu Espírito. Queremos Te adorar, queremos render todo o nosso ser, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração nesse dia a Ti, em nome de Jesus. Os santos e os anjos prostram-se a Ti. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Os santos e os anjos prostram-se a Ti. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Dia e noite suba a Ti nossa adoração. Dia e noite suba a Ti nossa adoração. Dia e noite suba a Ti nossa adoração.
suba a ti nossa adoração. Dia e noite, suba a ti nossa adoração. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Sim, tu és digno de tudo, Jesus. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tua é a glória. Teu é o louvor. Sim, Jesus, tu és digno, Pai. Tu és digno, Senhor, da nossa adoração, Pai. Tu és digno, Senhor, da nossa rendição, Senhor. Nós nos prostramos nesta manhã, Jesus. Reconhecemos, Pai, que tudo vem de ti. Tudo vem de ti. Tudo vem de ti. Reconhecemos que sim, tudo vem de ti. Tudo vem de ti. Tudo vem de ti. E tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tua é a glória. Tua é a glória. Tu és digno, 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 tu és o Cordeiro, és o Cordeiro que venceu e está sentado sobre o trono. Tu és digno, tu és digno, tu és digno, aquele que foi achado digno, digno, aquele que é digno, aquele que morreu e ressuscitou, e para si nos comprou, reine sacerdotes. Tu és digno, tu és digno, tu és digno de tudo, pois o Pai lhe deu o nome
Jesus, Jesus, tu és, é quem tu és, é quem tu és digno. A morte venceste e o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está, o céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus, nome de Jesus. Poderoso nome, poderoso nome, poderoso nome, poderoso nome, nós declaramos. Poderoso nome, poderoso nome, poderoso nome, poderoso nome. Morte venceste e o véu tu rompeste, a tumba vazia agora estás, o
te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Amém. Vamos estar nos cumprimentando nesta manhã. Dê um abraço na pessoa que está ao seu lado. Saudamos a todos nesta manhã com a paz do Senhor Jesus e louvamos a Deus e agradecemos a Ele a oportunidade que Ele nos concede de mais uma vez estarmos na Sua presença, como corpo de Cristo, como igreja. E quando eu falo assim de estarmos na presença de Deus, dentro de mim sempre vem aquele pensamento, vem aquela convicção de que nós não saímos da presença dEle nunca. Os olhos de Deus, Jesus, o Espírito Santo, eles estão dentro de nós. Nós andamos com Ele 24 horas por dia. Mas quando eu digo que nós estamos na presença dEle agora, neste momento, é como corpo de Cristo. É nessa condição em que nós estamos assim, em um só Espírito, buscando essa unidade, buscando essa inteireza na presença dEle, é que nos regozija, é que nos traz uma experiência nova, uma experiência diferente. E é isso que nós buscamos. É isso que faz a diferença na igreja que anda sobre esta terra. O Senhor Deus, Ele está conosco sempre. E nos dá oportunidades de estarmos com Ele em família, em unidade, em corpo, como um corpo unido, bem ajustado. E é assim que eu quero encontrar você nesta manhã. Que nós estejamos neste mesmo espírito. E a minha alegria, ela ainda fica maior e eu me emociono quando eu falo sobre isso, quebranta meu coração quando eu falo sobre isso, a respeito das oportunidades que o Senhor nos concede, a bondade dEle, o amor dEle. Talvez esse seja o nosso último culto ao vivo, talvez este domingo seja o último domingo que você estará nos vendo através da tela, dessa forma, de isolamento. Por quê? Porque nós já temos uma liberação a partir do dia 1º de novembro, o próximo domingo. Eu acredito que nós já estaremos, Deus querendo, aqui reunidos todos no templo para o nosso primeiro culto do Ministério Vida no novo templo. Então o desejo do coração, a vontade de Deus, eu creio que tem se cumprido através das nossas vidas. Quero deixar também para os irmãos já irem orando. As cadeiras já saíram de São Paulo, saíram na sexta-feira de São Paulo, estão chegando aqui em Porto Alegre na segunda ou na terça-feira. Falta apenas nós arrumarmos o piso da igreja, que está passando por uma reforma. E eu acredito, e você coloque isso nas suas orações, no momento em que você estiver buscando a Deus e estiver orando pela igreja, ore por isso, para que tudo esteja pronto até sexta-feira da próxima semana. O piso, as cadeiras, e que no domingo você acorde de manhã com essa expectativa. Iremos sim para a casa do Senhor.
Estaremos como família, adorando juntos, buscando a face dEle, buscando a presença dEle, louvando e agradecendo por tudo aquilo que Ele tem nos dado. E se não tem dado tudo aquilo que você está pedindo, você continua crendo, olhando para Ele, Senhor Jesus, que é o autor e o consumador da sua fé. Porque o Deus tem o tempo certo para todas as coisas. E mesmo assim nós nos alegramos no tempo da espera. Não uma alegria como o mundo quer, da forma que as pessoas querem, mas é algo que vem de dentro de nós. Uma disposição, um ânimo, uma fé, uma graça que flui de nós, porque nós cremos no autor da nossa fé, nós cremos naquele que nos chamou, que nos vocacionou. Então, você já tem algo bem especial para estar aí orando e buscando. Se é a primeira vez que você está nos assistindo aqui através do canal do YouTube, deixamos este convite a você. Dia 1º de novembro, às 9 horas da manhã. Estaremos aqui adorando a Deus, glorificando o nome do Senhor. Vai ter aqui alguns irmãos para recebê-lo com amor, com graça, para celebrarmos a nossa vida. Celebrarmos a nossa salvação e, acima de tudo, celebrarmos aquele que nos conhece, que nos chamou e que tem nos prometido uma vida para sempre ao lado dele, com ele, junto com ele. E eu quero dizer também para você, mulher, Vida Mulher já está com a sua agenda. Então você coloque aí, minha querida, no dia 28 de novembro, é o último sábado do mês de novembro, dia 28 de novembro, nós vamos fazer a nossa reunião alinhamento, que está travada desde o início do distanciamento, mas agora sentimos o ok de Deus, estamos liberadas. Então, dia 28 de novembro, a partir das 16 horas, eu vou confirmar, não sei bem se é 16 ou 17 horas, mas você vai estar recebendo esse anúncio aí através da sua líder do Grupo Lar e Vida. Então, reunião de alinhamento, e vai ser feito aqui no nosso templo, com tudo novinho, tudo bonitinho, para receber você, certo? Também quero dizer, vai estar sendo colocado aqui no vídeo a nossa conta bancária que nós temos no Bradesco. Você pode estar fazendo sim as suas transferências através dos seus dízimos, a transferência das suas ofertas, a transferência das suas doações através da nossa conta bancária. Então você anote aí, você possa fazer, ou também você pode estar colocando nas urnas aqui no nosso templo, no dia que você estiver vindo até aqui. Nesse dia nós vamos estar celebrando a ceia também, então venha preparado também para a ceia. Já vou estar passando para o nosso pastor, e a palavra que eu quero deixar para você é aquela palavra que diz que Jesus é luz. Leia ali todo o capítulo 1 do Evangelho de João. Ele veio para os seus, mas os seus não o reconheceram. Mas a todo aquele que se deu a conhecer, deu o direito, deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Filhos não concebidos através da vontade do homem nem do sangue, mas da vontade do Pai. Ele nos conhece, Ele nos conhece. Então deixa um beijo bem grande no seu coração, que Deus abençoe a sua vida. Meus irmãos, quero saudá-los nesta manhã com a paz do Senhor Jesus Cristo. Dizer da minha profunda alegria de podermos, neste culto que antecede nosso primeiro culto no outro próximo semana, e eu estou com muita alegria realmente por tudo que Deus tem feito por nós. E eu quero continuar nesta manhã falando sobre a fé, falando sobre a substância da fé. E quero lhe ler um texto que está em Hebreus capítulo 11, versículo 1. E quero lhe ler a tradução que eu quero usar nesta manhã, para que a gente possa meditar nesse texto. Ora, a fé é a substância das coisas que se esperam e a prova das coisas não vistas. Versículo 3. E pela fé é que entendemos
porque os mundos foram formados pela palavra de Deus, de modo que o visível não se tem feito das coisas que aparecem. Quero que você guarde esta aqui. De modo que o visível não foi feito das coisas que se veem, que aparecem. Da mesma coisa, ele está falando lá em cima, é as substâncias das coisas esperadas. E eu quero desenvolver esta manhã esta reflexão, que eu, sinceramente, eu acho maravilhosa quando a palavra ela desabrocha diante daquilo que nós estamos trabalhando, que estamos enfrentando, daquilo que nós estamos vivendo como igreja. Irmãos, quando ele diz, entendemos que os mundos foram formados, ele está dizendo o seguinte: foi colocado em ordem, foi equipado, foi ajustado, foi completado o que estava faltando, tornar completamente pronto, reparar, ou seja, a substância, a palavra não é apenas a palavra, mas o que envolve a palavra. Veja só que o Senhor não é só apenas sua palavra, está seu caráter ali. Ele é o Deus, Ele não é só sua palavra, Ele é o próprio Deus. A sua palavra surge do seu caráter, daquele Deus poderoso, completo. Ele não está emitindo apenas uma palavra, está operando sua palavra e tudo que Ele é naquela palavra. O Senhor se manifesta com sua palavra e tudo aquilo que Ele é. Então Ele não tem apenas a sua palavra emitida. Você deveria hoje dar um glória aí e dizer: Ele tem a substância do próprio Deus. É isso mesmo. Dá um glória aí e diz: a palavra e a substância do próprio Deus. Então, veja só, e o Senhor diz o seguinte, que essa é a nossa fé. Nossa fé é a substância das coisas que se esperam. Meus irmãos, essa palavra é usada em Tiago, em Mateus, quando eles estão, os discípulos, que não eram discípulos ainda, Tiago e João, estavam consertando as redes. E o Senhor, essa palavra consertar as redes, é a mesma palavra usada para formados. Eles estavam consertando as redes para poderem usá-la completamente. Quando o Senhor passou e os convidou para serem seus discípulos, e eles largaram tudo. Ou seja, esse deixar completo, deixar pronto para uso, é parte da fé. E a outra parte que aparece essa palavra, não sou em todas, estou apenas exemplificando duas, é em Hebreus 13, 18 ao 21, um pouquinho mais na frente. E casualmente essa palavra de Hebreus 13, 18 e 21, foi uma palavra que Deus me deu no ano passado, no dia 25 de agosto, quando eu estava por ministrar no culto de domingo, e o Senhor me deu essa palavra que o apóstolo Paulo está em Roma, está preso, e ele está vivendo aquele momento da igreja, e ele disse: peço que orem para que eu seja restituído a vós. Mas eu quero chamar a atenção nesse texto, e realmente os irmãos já conhecem qual foi o grande milagre que Deus fez no ano passado. Deus já tinha prometido que ia me dar algo especial, que eu não sabia o que era, e no dia 25 de agosto ele começou a fazer naquela semana algo extraordinário. Nós convocamos a intercessão, os irmãos e as irmãs oraram, e na terça-feira, quando caiu aquela a última florzinha do jardim que o Senhor tinha me dado profeticamente como o dia da bênção, aquele dia o Senhor cumpriu esta palavra em mim, me trazendo para o Ministério Vida integralmente. Veja só, mas Paulo fala uma coisa aqui quando ele diz: orai por nós, porque estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver dignamente. Paulo, quando ele pede oração para a igreja, ele fala da sua substância no reino.
Ele está falando de que ele não está pedindo oração, porque não sabe o que está pedindo. Ele sabe o tempo que ele está vivendo e por isso ele está chegando o tempo de pedir a oração para a igreja. Ele está tendo a substância do tempo. A substância que está guiando ele. Diga para teu irmão aí: substância define o tempo. Ela é capaz de discernir o tempo. Sem substância não tem como discernir o tempo. E Paulo está dizendo o seguinte: e qual é o aspecto da substância de Paulo que aparece aqui? Ele aparece o seguinte, diz: persuadidos de boa consciência. E Paulo diz: eu estou com minha consciência livre, viva, estou fazendo tudo que eu posso fazer. Por isso eu sei que é o momento de vocês oraram por mim. Por isso é o momento da igreja entrar em ação, porque eu estou discernindo o tempo para isso. Não foi antes nem depois, foi naquele momento que Paulo pediu. Ou seja, a boa consciência de Paulo é a substância que acompanha a palavra. Se lembra que nós, as 2 semanas, refletimos fé e uma boa consciência. Agora nós vamos estar falando da substância dessa fé. E essa substância dessa fé, um dos componentes é a boa consciência. E a boa consciência tem a ver com a tua singularidade. Já que está se falando tanto de singularidade, as irmãs estão tão imbuídas, algo tão lindo está acontecendo com as irmãs, testemunho por tudo que é lugar de singularidade. Eu vou dizer uma coisa: a singularidade que você tem, homem e mulher, que está aí, essa singularidade tua, ela te coloca numa relação direta com Deus. Só que a participação, o evento que você participa, os eventos que você participa na igreja com a tua singularidade, ele vai te abrir o tempo presente. Olha que coisa fundamental na fé. Não é uma fé por fora, é uma fé por dentro. E você vai entender isso. E o apóstolo Paulo, quando ele diz: a minha substância está correta, ela está sem apagões, eu estou com os irmãos com uma relação correta, e é o tempo. E ele diz o seguinte, e ele diz: porque antes de pedir oração para a igreja, ele diz: estou com minha boa consciência correta, para que isso possa acontecer. Então, para que eu seja restituído depressa, diz Paulo, né? E eu quero falar um pouco de substância, para que você possa entender esse processo de fé. Porque, meus irmãos, nós cremos na palavra, nós amamos a Jesus, não somos dizimistas, não somos ofertantes, nós até oramos, mas temos pouca compreensão quando falamos de fé sobre a substância. E eu quero lhes trazer sobre isso. Primeiro texto diz: a semente é a palavra de Deus, em Lucas 8:11. Ou seja, a palavra de Deus é realmente a semente, que também é a rocha, o Senhor Jesus, que também, né? Só que a palavra praticada é a substância. Aí que vem nosso desafio. A palavra praticada, os fundamentos, o que nós pensamos, os sentimentos que temos, a forma como raciocinamos, tudo aquilo que não se vê. Nós temos a matéria que vemos, e o que não se vê é a substância que acompanha nosso ser. O Senhor Jesus não quer apenas a nossa palavra dita, Ele quer a substância. E quando nós cremos com substância, nós nos apoderamos do reino. Nós entramos em regiões que poucos entram. Nós entramos em lugares que são permitidos para aquele que tem substância. Então veja só, o sistema de crenças não é apenas o que você faz com a palavra, mas teu sistema de crenças. Como é que você crê? Você está crendo correto? Porque eu posso, meus irmãos, o meu sistema de crenças, ele pode estar também alterado pela forma como eu penso.
Então, quando nós pensamos, a semente é a palavra do Senhor. Só que, quando ele fala da parábola do semeador, ele fala em Mateus 3,19, ele diz que a primeira semente, ela caiu à beira do caminho. Satanás lhe retira o efeito quando está à beira do caminho. Meus irmãos, eu tive um entendimento hoje da beira do caminho, que eu quero lhes transmitir. Porque na verdade é o seguinte, substância somente é possível ter estando no caminho. O que é no caminho? Nós estamos como igreja, o Ministério Vida tem um caminho que está percorrendo. E eu quero lhes dar um exemplo com as cadeiras. Quero lhe dar um exemplo porque você não esqueça disso. Quero lhe dar um exemplo com as cadeiras. Ontem nós comunicamos que as cadeiras estão chegando na próxima terça-feira. Terça ou quarta-feira. Mas a gente não está comunicando porque era impossível ou porque era uma coisa que... Não, nós estamos comunicando um processo. Você que tem substância, você vai entender um processo. Porque você está vivendo o dia a dia. As cadeiras, elas não é apenas... A cadeira, ela é composta. Primeiro, foi dado algumas ofertas para a compra das cadeiras. O que é substância? Tem gente que deu oferta, tem gente que não deu, tem gente que orou, tem gente que não orou, tem gente que está vendo para ver o que vai acontecer. São tipos de substâncias que estão sendo colocadas no processo para você crer pela fé. Então, quando Deus ele coloca esse processo, eu acho lindo o processo das cadeiras, sabe por quê? Porque nós compramos as cadeiras em abril, para entrega em abril. Começou a pandemia e essa empresa começou a ter problemas de entrega. Só que nós também não podíamos fazer mais culto aqui. E nós entendimos que Deus está no processo, mas nosso dever é orar, nosso dever é ver e pagando. Todas essas coisas fazem parte do processo da nossa fidelidade. Quando Deus está alinhando substâncias de fé, você vê um processo desses, e o que você pensa? Como é que você reage a um processo desses? Porque as cadeiras viriam igual para cá, com a sua substância ou sem essa substância, porque Deus foi que mandou. Agora, qual é o procedimento? Eu vou dizer que tem pessoas que ofertam, se envolvem no processo, é uma parte da igreja. A segunda parte, ela acompanha porque crê no que os líderes estão fazendo, entendem que está havendo algo que devemos orar, devemos afinar nossos dedos para a batalha, e tem um terceiro que quer pagar para ver. São 3 tipos de substância. Sabiam disso, né? 3 tipos de substância. O primeiro se engaja, participa, entende. O segundo ele faz, mas não consegue ter a visão. E o terceiro, ele quer ver. E não estou dizendo que seja errado isso, porque o Senhor, quando aparece aos discípulos, tem um discípulo que queria ver, e o Senhor disse: agora toca aqui, ó. São aqueles que têm maior incredulidade. A mesma coisa é, por exemplo, com a construção do novo templo. Vou lhe dar um exemplo agora do piso, para que você entenda isso. Nós colocamos uma camada de piso, depois colocamos que seria o definitivo, e o que aconteceu com esse? Ele rachou. O que nós pensamos? Foi colocado mal. Olha só, quem está no processo sabe. Os outros dirão: tu vê, usaram mal o dinheiro da igreja. Aí nós fizemos uma análise com um técnico que veio aqui. Ele percebeu que o contrapiso não estava adequado. Estava sem... É um prédio novo que tinha esse problema escondido embaixo dele. Mas eu vou dizer, no Ministério Vida, nenhum contrapiso fica escondido. Aqui nem o contrapiso vai ficar escondido. Foi retirado o contrapiso. Agora, quem veio na semana retrasada e viu daqui a pouco, de repente ele está na turma 1, a 2 ou a 3, ele não sabe o que está acontecendo no processo, porque a substância dele não está
não está atingindo essa área da fé. Aí, vieram aqui, viram que era isso. Na quarta-feira, nós estamos sendo colocado um piso definitivo. Já num dia será colocado um piso definitivo de outro padrão, um padrão mais elevado. Acho que é o padrão que Deus quer para cá, não é qualquer padrão. Ele está nos dando um padrão mais elevado, então vamos colocar um piso de um padrão mais elevado. Agora, o que eu vou dizer para o seguinte: quando você está no processo, você adquire substância, porque aí você vê que teus pensamentos não estão certos, seus pensamentos fazem parte da tua estrutura de pensamentos, fazem parte da tua substância. Você não pode ter uma fé fora do que está acontecendo. Mesma coisa quando você dizima. Você dizima e você olha, você pensa, bom, mas posso falhar esse mês? São processos de substância com a pessoa. Não, hoje eu vou ajudar os mendigos. Isso eu vou ajudar, sabendo que o seu dízimo é na casa onde você recebe a palavra. Aí você diz o seguinte, mas ninguém vai observar mesmo, sabe por quê? Por quê? Porque isso é substância para você, não é substância para mim. Depois, todos os eventos de incredulidade, os eventos de situações absurdas, a pessoa não tem substância. E ela pensa que a substância ela vem por o evento somente te traz a oportunidade de gerar substância. Eu estou falando das cadeiras, estou falando do piso. Se você não soubesse toda a história do piso, você diria, mas será que era isso? Não, agora veio um técnico, verificou, e agora o piso não precisa ter mofo embaixo. O mofo que estava embaixo pelo produto que não estava correto, no Ministério da Vida não vai ficar limpinho, amém? Então o que acontece é o seguinte, agora se nós avaliarmos há 20 dias atrás, quem não tem substância, não sabe o que crê, não sabe o que está vendo. A substância vem dos eventos que a igreja vive, onde confronta a tua forma de pensar, confronta e vai alinhando tua substância lá dentro. Só que você não se dá conta que quando você efetua a tua fé, ela não vai sozinho com o que você crê na palavra. Se não tem substância, tem problema. Transformação vem da substância, maturidade vem da substância, porque foram formados, foi colocado. A fé coloca coisas que estão faltando, ela coloca coisas que estão, ela solda, catartiço, ela solda coisas. Agora Paulo, quando pediu oração para que acontecesse o evento dele ser restituído, ele diz, minha consciência está limpa, minha substância está correta aqui na igreja, eu estou participando, eu sei o que está acontecendo com os irmãos, eu estou vivendo, eu estou sendo confrontado pela palavra, estou confrontado pelas minhas atitudes estão diante da igreja. Ou seja, eu estou gerando a substância da minha personalidade que se alinha com o manual. O Sandro tem falado do manual. O manual, sabe quando o manual fica do lado? O manual é a palavra que não tem substância, essa é a verdade. Onde os eventos que chegam para nós reagimos mal. Agora eu digo, ontem quando colocaram o anúncio das cadeiras, como é que você reagiu? Você não precisa me dizer. Dá para ver que substância está lá dentro. Agora eu vou dizer uma coisa, casualidade, né? As cadeiras estão vindo agora, no primeiro momento que nós vamos ter, de poder fazer culto. Que substância estava no vosso coração? Digo mais, as ofertas não foram suficientes para comprar as cadeiras, mas quem é que está mandando vir as cadeiras? Não é Deus? Por isso a vossa substância, a forma que você tem oportunidade de fazer as coisas, depende de você. Agora isso não detém a obra de Deus. A obra se manifesta para aquele que crê, aquele que entende quais são não apenas a palavra dita, a palavra prometida por Deus, é a substância que está no nosso coração. E vou dizer uma coisa, à beira do caminho, o que é a beira do caminho? No caminho está acontecendo a compra das cadeiras, está acontecendo o piso novo, está acontecendo as coisas que nós estamos fazendo para iniciar os cultos, está faltando o resto. Mas Deus traz esses eventos para dentro da igreja, sabe para quê? Para gerar substância,
para gerar inclinação para Ele, para entrar não se trata de uma questão de recursos, que nós podíamos fazer outros tipos de coisa, como já fizemos. Várias vezes me adiantei, coloquei meu recurso, mas Deus tem um tempo para fazer. Ele tem um tempo para gerar substância em você que está na outra ponta, que demora muitas vezes. Isso não é erro, faz parte da igreja. Os tipos de substância que são sendo gerados em tempos diferentes, para um que entende hoje, entende amanhã, entende o resto. Não é uma situação de total não entendimento. A pessoa vai entendendo por pedaços muitas vezes. Está acostumado com o seu sistema de crenças, tem que ser confrontados. Então veja só, a semente cai à beira do caminho. Diga, a substância não existe à beira do caminho. Então, quando Deus propicia os eventos dentro da igreja, os eventos, o que eles trazem? Eles provam a substância que está no teu coração. Deus está ministrando coisas extraordinárias ao Ministério Lar e Vida, e ainda já está transbordando, porque as pessoas que estão usando não são apenas de nossa igreja, estão sendo usadas outros também enxergam e estão se abastecendo. Nós visitamos 2 pessoas a respeito disso, e se a gente abre, a gente pode, sei lá, mas nós estamos com nossa consciência tranquila que Deus é que faz as coisas. Agora, os eventos, as oportunidades que são geradas aqui geram substância. Diga para a tua esposa, para quem está ao teu lado, nós precisamos de substância, não apenas da palavra. A substância que envolve minhas células, e eu quero falar sobre isso. Qual é a outra parte que gera substância que está na palavra? Os espinhos e a baixa raiz. Ele diz o seguinte, que a minha relação com os eventos da igreja, estar por dentro, eles me confrontam e geram a substância correta, me alinham, porque me diz uma coisa: Deus não tem um propósito específico conosco. Já falei disso no outro dia. Não é o propósito do vizinho, não é o propósito. Não estou dizendo que cada um, Deus dá um propósito. Deus nos chamou para uma área específica, e nós estamos vivendo esse caminho hoje. Uma área específica Deus nos deu, que envolve 3 aspectos disso, que na liderança já tenho comentado, e no momento certo vos abrirei o entendimento. Agora, veja uma coisa assim, nesse projeto que a igreja está empurrando, tem a substância daqueles que compreendem. Agora, cada vez que você tem oportunidade de gerar substância e você não gera, você não vai impedir de Deus fazer o que tem que fazer, jamais. Só que você, lá na frente, vai te faltar substância para as coisas que você precisa. Como você não é fiel, como você não entende, você está à beira do caminho, você tem problemas. Qual é o segundo problema que você passa a ter? São as pedras e os espinhos. As pedras não deixam criar raiz em si próprio. A substância não chega na raiz, a pessoa não se expõe. Por exemplo, agora, a Sandra colocou as cadeiras. A pessoa devia, no mínimo, tem que saber o que pensa e o que fala disso. Isso é substância. Cada evento, cada coisa que nos enfrentamos gera uma substância que nos aglutina, que nos leva ao propósito que você está inserido no teu ministério, na vida que você vive com Deus. Ele precisa ser impulsionado pelo comportamento seu. Agora, eu digo, é bom isso, mas não vou falar. É bom você deve sorrir, falar, dar glória a Deus, concorda? É bom, isso é uma vitória.
E a vitória não é poder comprar cadeira, já vou voltar a falar para vocês, é o processo que nós passamos incólume. A menina que nos vendeu as cadeiras, ela diz abertamente, até as pessoas que foram visitar lá para ver o produto, que nosso procedimento foi impecável no processo de espera das cadeiras. Até no momento que nós colocamos o contrato, que pedimos para o advogado pinçar o contrato, para lembrá-los de todas as garantias que estavam no contrato. Até para fazer isso, fomos educados, fomos cuidadosos, porque entendemos que Deus está no processo. Está fazendo um processo comigo, está fazendo um processo com a igreja, está gerando confiança na sua condução. Não é só comprar uma cadeira. Você está totalmente equivocado. Você pensa que, quando você olha a matéria, a cadeira, você não vê o que está, o imaterial, a substância que está do lado. A substância tem ações. Agora, por exemplo, no piso, a mesma coisa. Essa semana eu conversei com o responsável pelo piso e ele disse: eu não quero pagar tudo isso. E nós tivemos ali argumentos de um lado e de outro. E mais tarde eu recebo uma ligação dizendo: olha, seu Domingo, eu nunca procedo desrespeitosamente com pessoas mais velhas do que eu, e mais com pessoas religiosas. E eu quero lhe pedir perdão porque minha atitude, ainda que não foi, mas ela foi desrespeitosa em algumas considerações que eu coloquei. Entende? Agora me diga uma coisa, isso são processos. Me entrou uma glória, porque na verdade é o seguinte, eu entreguei isso para o Senhor. Isso não está, mas eu não entreguei para o Senhor e fiquei do lado de fora, à beira do caminho, esperando que Deus faça. Não, eu me exponho com minhas emoções diante do dono da questão, coloco minhas posições. Sabe essa fé que você tem muitas vezes e você não se expõe? Você não se expõe, a tua substância não cresce porque você não se expõe. Você tem medo de falar, você tem medo de dizer, você tem medo disso, medo daquilo, a sua substância não cresce. Você fica com o conceito da coisa sem obter da outro lado o que a pessoa pensa. Eu sei que Deus está no processo nosso, não tenha dúvida, mas eu falei ao responsável que existiam evidências já confirmadas por engenheiros de que a situação estava errada. Essa é a minha parte, essa é a minha substância sendo gerada em cima. Eu podia pensar tudo errado da pessoa. Imagina se eu penso que ele é um infantil, que é desrespeitoso. Um ímpio liga e diz: eu quero pedir perdão, não é nem desculpas. Nós muitas vezes pensamos errado e ficamos com aquilo mesmo. Não somos capazes de pedir perdão pelo pensamento equivocado que temos. Por quê? Porque faltou substância, faltou a fé precisa ser comunicada. A substância não funciona sem comunicação. A substância ela é feita em cima de você tira as dúvidas, você pergunta. Ninguém tem a obrigação de saber. O Senhor, quando aparece o discípulo e diz que só creria se visse, o Senhor responde para ele. O Senhor disse: olha, não sejas incrédulo, estou aqui, ó. O Senhor não retirou ele dos discípulos, ele não fez, ele entendeu o tempo daquele discípulo. Cada um de nós precisamos, quando nós falamos de transparência, não é sair contando de qualquer maneira para qualquer um, de qualquer forma, não. Transparência é aquilo que gera substância, que eu preciso, eu não posso dormir com um conceito errado dentro, porque eu estou gerando uma substância que não acompanha a minha fé. Que fé é essa que não tem substância? Que fé é essa que não me transforma? Entende? Porque se nós falamos que a fé, foram formados, ou seja, houve uma ordem, se ordenou as substâncias na terra pela palavra, a palavra foi formando, foi colocando as coisas nos seus lugares. A fé coloca as coisas no nosso lugar. Agora, sem a substância da fé, não tenho como colocar. Como é que eu vou pensar qualquer coisa e a pessoa não vai saber? Como eu vou estar com um desapontamento com alguém e a pessoa não vai saber?
eu vou guardar esse miséria. Olha, eu perdoei, tá? Mas meu negócio está aqui, está tranquilo. Que substância você está montando? Você perdoou ou não perdoou? Não, mas eu tenho uma substância aqui, eu tenho uma desconfiança. Substância que te retira a fé, não completa a fé. Faz mal a você. Amanhã você vai ter um problema na sua casa. E como é que você vai reagir? Da onde você vai tirar fé se você desconfia de pequenas coisas? Imagina Deus te trazendo um grande evento, uma grande situação para você resolver. Daqui a pouco você vai ser destacado para uma cidade, para montar uma intercessão em todo Porto Alegre. Você vai ter coração para isso? Vai ter substância para isso? Daqui a pouco Deus te manda para uma cidade, Deus te manda para um país. Como é que você vai fazer? Lá, a tua substância tem que estar acertada. Não é só a tua promessa, a substância. E veja só que o que cai, disse, entre pedras, e não tem raiz. Essas pedras impedem. Que são pedras? Não perdoa, não é transparente, não se manifesta quando tem que se manifestar. Quando está alegre, diz que não, vai esperar para que todos se manifestem para depois estar alegre, porque senão não quer se expor. A exposição sua, você não sabe que está lidando com substância lá dentro. Quando uma pessoa está alegre, nós estamos, o que diz a palavra? Alegrai-vos com que se alegram, chorem com que choram. Que substância? Substância de quê? De sensibilidade. E a sensibilidade da fé não está apenas na promessa, está no evento. O evento chega para nós alinhar os nossos sentimentos, alinhar a nossa visão. Eu tenho menos visão, olho pelos olhos daquele que tem mais. Aquele que eu tenho comprometimento, eu coloco o meu comprometimento, e o resto recebe o comprometimento. Alguns vão ter que receber só um milagre, porque não tem comprometimento e não tem visão. Mas isso não te faz criticá-lo, porque você está, eles fazem parte da parte que precisam disso. É algo tremendo, não é, meus irmãos? Algo maravilhoso da parte de Deus. E ele diz: os espinhos, os cuidados deste mundo. Os cuidados deste mundo, eles rompem nossa fé. Porque os cuidados deste mundo, eles colocam uma agenda para nós, uma agenda interminável de eventos. E eu quero lhe falar do jovem rico. O jovem rico, você vê que no capítulo 18, versículo 18 de Lucas, aparece o jovem rico. E eu quero lhes dizer que a substância do jovem rico estava comprometida. Por quê? Porque o Senhor pergunta para o jovem rico se ele tinha guardado os ensinamentos, os princípios. Certo homem de posição, capítulo 18, certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom, se ninguém é bom, senão um, que é Deus? Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra pai e tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ele falou. Ele estava com a palavra. Diga para teu irmão, ele estava sem substância. Diga para ele. Porque a substância discerne o tempo da visitação. A substância discerne o tempo da visitação. E aí veja só, ouvindo-lhe Jesus disse: uma coisa ainda te falta. Entrega tudo isso e me segue, e dá aos pobres. Ele ficou chateado, ficou magoado, porque ele achava que tinha espiritualidade. O Senhor procurou nele o quê? A parte que não estava alinhada. A substância dele estava equivocada. Paulo, quando diz: a minha consciência está boa, ele diz: eu tenho substância para saber que é o momento da igreja orar por mim. Quando um líder procura a oração da igreja em determinado momento, porque ele está vendo na sua substância o momento de fazer isso. Ele não faz de qualquer maneira. Paulo fez isso no momento que a substância dele diria:
Paulo volta a dizer isso também no capítulo 4 de Timóteo, dizendo: eu sei que chegou o tempo da minha partida. O que diz para Paulo, determina o tempo dele? E como ele se envolve com a substância da igreja. Não é pelo cargo que ele tem, não é por quantas coisas ele fez no passado, é como ele está no presente. O tempo nosso no presente, ele vem do envolvimento, da substância que nós temos, que acompanham a fé. E ele diz, e aí quando você vê o jovem rico, você já viu muitas considerações sobre isso, mas aqui o que está faltando para o jovem rico é substância. Ele guardava para se proteger por medo, agora ele não tinha substância. É verdade, estamos aqui no término do Velho Testamento, estamos em Mateus, mas está se terminando uma aliança, e é possível que não tenha uma série de coisas. Agora, ele estava na presença do Deus vivo e não percebeu com quem estava falando. Sensibilidade, lhe faltou substância, procedimento, lhe faltou entendimento. A religiosidade dele o afastou de ouvir a voz de Deus. Ele não sabia, ele falava com o mestre e disse, mas ele não cria no que estava ouvindo. Por quê? Porque era negativo. Quem não tem substância se magoa rapidamente. Quem não tem substância vê pouco, consegue ver e não volta atrás. Pior é isso, né? Só que Deus tem uma forma de trazer substância para a sua igreja. Ele traz num pequeno grupo, depois ele traz um grupo maior, depois ele traz um grupo maior. É isso que Deus faz. Deus não faz todo mundo do mesmo jeito. Ele vai trazendo substância, vai trazendo, e nossa fé vai tomando uma dimensão para o propósito que Deus tem. E parecem umas cadeiras, parece uma coisa mínima para quem não entende substância. Ou você acha que nós temos convicção, independente da oferta, nós trazemos igual? Por quê? Porque nós temos, a visão está correta, a minha substância está olhando para isso de uma forma correta. Então, tanto que elas estarão aqui na semana que vem, entende? Então o que acontece é o seguinte, isso não nos impede de orar, de ofertar, de nos envolver, de entender o que está acontecendo para gerar a substância. Cada vez que você pensa uma coisa e não fala, cada vez que você acha uma coisa e você não vê a outra, olha só, meus irmãos, você não escuta a outra pessoa e você acha que está certo. Sabe por quê? A pessoa não quer ouvir muitas vezes os argumentos maiores que estão sendo feitos. E todas as vezes que nós falamos um com o outro, todos nós somos ministrados em substância, não? E colocamos o diabo contra a parede. Essa é a verdade. O Senhor é a palavra. Ali quando o Senhor fala que existem dois fundamentos, quem guarda a sua palavra, ele está edificando sobre a rocha. Só que quando ele diz, a palavra praticada é a substância, são os fundamentos, a forma de pensar, as crenças, se são verdadeiras ou não, se as nossas crenças são questionadas, nossa teologia é na substância. E o que é a substância, irmão Domingo? Eu vou lhes dar um exemplo por a constituição do homem. Nós temos células, somos constituídos de células, que lá dentro eles têm prótons, nêutrons, elétrons. A parte material da célula é 1%. 99% da célula sua e a minha não se vê. Os elétrons passam na eletrosfera, gerando uma elipse e trazendo informações e gerando informações, as que não se veem. Veja só, e essa última camada tem 7 camadas de eletricidade que vão de menos força das que estão mais perto da célula até a última camada que tem a maior parte de energia gerada na célula está na última camada, só que ela não se vê. Substância, diga para teu irmão, isso é substância. Você não é apenas o que vê. Isso está te dando uma direção que tudo que você vê tem uma substância ao redor.
Por isso as pessoas não vão entender seu ministério e o meu, porque o meu tem a substância que tem o teu ministério e o meu, ninguém vê. Eles ouvem, eles vão haver, ainda haverão os testemunhos e terão, porque eles não veem, a pessoa tem que ver a substância. Veja só que isso, quando você vai para teu cérebro, você tem 3 partes do cérebro aqui: o sistema límbico, você tem o frontal e você tem aqui o que faz os teus hábitos, o reptiliano. O cérebro reptiliano está aqui. Aqui você tem o límbico, você tem o frontal. O que chega no teu cérebro? Chega, você vê a minha cabeça, você vê, mas as ondas, a composição da célula. Aqui quando se vem aqui, onde é gerado aqui no límbico, é gerado a composição das energias dessa célula, do que você pensa, do sentimento. Sabe quando você tem um sentimento, ele gera uma parte química na tua vida, sabia disso? Você sente medo, gera uma química. Você sente alegria, gera uma química. Essa química ela vai para teu cérebro e na parte de trás, o reptiliano, ele guarda os hábitos. Então tem hábitos que você reproduz, não porque você continua enxergando errado coisas do passado. E o Senhor que Ele é presente, não é passado. O Senhor já compôs o passado teu, Ele precisa se manifestar no presente. Quando Paulo diz, eu sei agora, ele está dizendo, minha substância e o meu crer sabe que é o momento de fazer isso. Quando o jovem rico chegou ele não discerniu o tempo, porque a sua substância estava equivocada, ele estava com um conceito religioso equivocado do seu tempo. Agora, Moisés, no capítulo 34 de Deuteronômio, ele recebe uma negativa de Deus, mas imagine só, ele sabe o tempo, porque ele tinha substância. Ele sobe a Monte Nebo, coisa tremenda isso. Ele sobe para falar com Deus. O Senhor o conduz e diz, Moisés, olha as terras que prometi a Abraão, Isaque e Jacó, e mostra todas as terras para aquele homem. 120 anos. Ele diz, mas tu não entrarás, tu te irás comigo, te recolherei. Isso é para quem tem substância. Chegou o tempo dele de ir para o Senhor. Chegou o tempo de ele terminar a sua parte aqui. Ele foi avisado pessoalmente pelo Senhor. Discernir o tempo é substância, ainda que seja uma coisa que Moisés gostaria de entrar. Mas o jovem rico nem isso conseguiu receber, porque a religiosidade lhe impediu. Não conseguiu obter isso. Mas Paulo, em 2 momentos, a sua substância lhe diz o que ele deveria fazer, várias outras. Mas nesses 2 momentos, tanto na sua partida, o Senhor fez a mesma coisa com Moisés. O Senhor já me disse que chegou o tempo da minha partida. Que coisa linda um servo de Deus saber o tempo da sua partida, porque tem substância, sabe com quem está falando. E veja só, meus queridos irmãos, falei aqui do cérebro, do sistema límbico, que pega todas essas emoções, toda essa parte física que você vive, e elas a traduz para a mente, traduz para o reptiliano, traduz para o frontal. A sua substância, agora muitas vezes você está dizendo, creio em Deus, e essa substância está dizendo outra coisa. Não perdoa, não se arrepende, não enxerga o que está acontecendo, está vivendo um momento fora, com a sua palavra fora do caminho, e não tem condições de acertar sua fé com a parte que precisa. Então eu quero orar por você nessa manhã. A substância, o átomo, é a molécula, o átomo que compõe é a menor que existe, que constitui a nossa molécula, a maior partícula. Só que ela tem uma parte que se vê e uma parte que você entende pelas ondas.
Agora me diz uma coisa: se 99% da nossa substância não se vê, você vê pensamentos, você vê sentimentos. Agora você guarda teus sentimentos e pensa que ninguém vai ver, mas no momento certo ele vai aparecer. A partir de hoje, quando você tenha algo na sua consciência que lhe impede, você vai se lembrar que você está gerando uma substância para a sua fé, que vai lhe fazer falta daqui a pouco. Você não pode dizer que não ouviu a pregação, amém? Você não vai poder dizer que ouviu. Então, eu quero orar por você nesta manhã. Nós estamos orando com a igreja. Meus irmãos, nós nos reunimos com a intercessão, os líderes. Estamos orando para que fortalezas, que está no capítulo 10 de 1 Coríntios, palavra que todos nós conhecemos, 2 Coríntios 10:34, acho que é. Eu quero lhes ler. Nós estamos orando 10:5, 10:4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Estas fortalezas são fortalezas de ausência de substância, onde se deposita a incredulidade, a religiosidade, a mentira e o engano. Nós estamos orando para que essas fortalezas caiam no nosso meio, para que nós tenhamos acesso ao pensamento de Cristo como um todo, que nosso pensamento não esteja totalmente separado e você não entenda isso. Então nós estamos orando essa semana, e essa semana nós vamos amanhã, hoje no dia de domingo, às 19 horas, nós faremos uma reunião com a liderança, ajustando a nossa oração para a semana com intercessão e a liderança, sobre esta semana que faremos, que se antecipa o culto de domingo. Então, para quê? Nós estamos focando, sabe por que nós estamos orando? Para que as iniquidades que o Senhor nos revelou tremendamente, elas sejam expostas pelo poder da oração, pelo entendimento da sua palavra, para que as tuas substâncias, ela se volte contra teu verdadeiro inimigo, para aquilo que te tira forças, que te tira visão, porque esse reino é extraordinário, é um reino muito especial que o Senhor nos deu. E os Lar e Vidas estão examinando essa palavra, estão examinando, estão orando. E a convicção, a forma, a tua atitude em direção a teu problema, diz muito. Porque o Senhor disse: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Tem que querer. O querer em direção a resolver as coisas gera uma boa substância. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então, quero orar por você nessa manhã. Hoje você viu que a substância, o edificar na rocha, todos os sentimentos, toda a parte que compõe meu ser. Nosso ser já diz que nós somos compostos de uma parte material e uma imaterial. E essa parte material, a religiosidade se apodera dela, porque nós temos vergonha, temos medo, cada um tem as suas nuances, e ela vai se apoderando por baixo do ser, que é 99%. E nós ficamos só com a parte da aparência. Mas graças a Deus que o Senhor está trazendo revelação ao nosso coração neste tempo. Outra coisa, quero vos lembrar: as pessoas que têm dificuldade em entender substância, elas têm dificuldade com o tempo da visitação do Senhor. O Senhor está pronto para falar, para visitar, eles não conseguem enxergar. Então nesta manhã, que o Senhor te dê visão sobre esta palavra, que Ele te traga entendimento sobre ela, que Ele te traga assim a substância que você precisa para cumprir o teu propósito dentro do Ministério Vida. Feche seus olhos ali e bota a mãozinha no teu coração. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos nesta manhã pela sua palavra, que ela é cheia de propósito,
Nós somos gratos pela sua palavra tão linda e tão especial que o Senhor nos dá para este ministério, porque o Senhor é o supremo pastor, é do Senhor a sua igreja. E nesta manhã, Senhor, é o Senhor que nos chama. Ele diz que o Senhor nos chama e nos capacita. Nesta manhã nos capacita a entender, a colocar em prática todos aqueles detalhes que estão no nosso coração, desapontamentos, situações que estão guardadas ali, que sejam expostas pela tua palavra, que seja trocada a substância nesta manhã, o desapontamento, o ressentimento, a incredulidade, todas as partes que compõem o nosso ser. Eles precisam que a luz entre, precisam que os princípios estejam corretos, princípios que o Senhor nos deu para viver neste tempo do seu reino. Nesta manhã, que caiam por terra os sofismos, pensamentos que não estão alinhados com Cristo, que as fortalezas serão totalmente abaladas pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que apareça o fundamento das coisas que estamos edificando, em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma semana abençoada para nossos queridos irmãos.